Você já parou para pensar que enquanto você dorme, existe uma espécie de equipe de limpeza invisível trabalhando dentro das suas células, mas que um simples gole de algo inocente pela manhã pode expulsar todos esses trabalhadores e trancar a porta? Imagine que seu corpo é uma máquina complexa que, após os 45 anos, começa a exigir um manual de instruções que ninguém te entregou. Você acorda, sente aquele peso nas pernas, uma névoa mental que parece não dissipar e, por puro hábito, busca o conforto de um café com um pingo de leite ou uma bolacha integral porque ouviu dizer que o metabolismo precisa de combustível constante. Mas e se eu te dissesse que esse pequeno gesto, carregado de boas intenções, é exatamente o que está mantendo você cansado, inflamado e impedindo seu corpo de queimar a gordura que tanto te incomoda? O mistério do jejum não está no que você deixa de comer, mas no que você permite que entre no seu sistema sem perceber o estrago. Antes de mergulharmos nos segredos do que realmente quebra ou não o seu estado de reparação, eu convido você a se inscrever aqui no Nexus Saúde e ativar as notificações. Afinal, entender os sinais silenciosos do seu corpo é o primeiro passo para retomar o controle da sua vitalidade nesta fase da vida. Por décadas, fomos alimentados com uma ideia que hoje soa quase como um sussurro enganoso, a de que precisamos comer de 3 em 3 horas para manter o fogo do metabolismo aceso. Olhe ao seu redor. Se essa regra fosse a chave para a saúde, por que estamos vivendo uma epidemia de resistência à insulina, fadiga crônica e ganho de peso abdominal justamente após os 40? A verdade é mais profunda e um tanto mais sombria. A indústria moderna nos viciou na presença constante da comida, transformando nosso corpo em uma fornalha que só sabe queimar gravetos secos, o açúcar e o carboidrato. E esqueceu como usar o estoque de lenha pesada, que é a nossa gordura acumulada. Quando você come o tempo todo, seu corpo nunca tem um momento de silêncio. É como tentar consertar um avião enquanto ele está em pleno voo, com todos os passageiros gritando por lanches. O jejum não é passar fome, é oferecer ao seu organismo o silêncio necessário para que ele faça a manutenção que você vem adiando há anos. É claro que precisamos ser honestos. Se você é um atleta de elite de 20 anos buscando hipertrofia máxima, talvez a regra do jejum não seja sua prioridade agora. Mas para nós, que cruzamos a barreira dos 45, o jogo mudou. As regras biológicas são outras. O declínio hormonal é real e a nossa sensibilidade à insulina não é mais a mesma de quando tínhamos 20 anos. Não estou aqui para pregar radicalismos ou dizer que você nunca mais deve tomar um café da manhã social com sua família. A autoridade sobre sua saúde deve vir do equilíbrio e do conhecimento, não de dogmas rígidos. O que funciona para um fisiculturista pode ser um desastre para uma mulher na menopausa que luta contra a insônia e o inchaço. Por isso, precisamos entender a mecânica por trás do véu. O que acontece quimicamente quando você decide dar uma pausa nas refeições? O grande maestro dessa orquestra é a insulina. Pense nela como uma chave. Toda vez que você ingere algo que o corpo identifica como energia, a insulina sobe para abrir as portas das células e guardar essa energia. O problema é que enquanto a insulina está alta, a porta da despensa de gordura está trancada por dentro. Você pode passar horas na esteira, mas se sua insulina estiver elevada por causa de um suco de laranja natural ou um adoçante mal escolhido, seu corpo simplesmente não consegue acessar a gordura estocada. Ele prefere queimar seus músculos ou reduzir sua energia vital a tocar naquele estoque trancado. E para quem passou dos 45, insulina alta constantemente é o caminho mais rápido para a inflamação sistêmica, aquela dor nas articulações que você acha que é da idade, mas que na verdade é o seu corpo gritando por um alívio bioquímico.
Agora, entramos no território das sombras, onde as dúvidas mais comuns residem. Doutor, e o limão na água? E o café puro? E aquele pouquinho de adoçante? Para responder isso, precisamos falar sobre o fenômeno mais fascinante do corpo humano, a autofagia. Imagine que suas células possuem pequenos lixeiros internos chamados lisossomos. Quando você entra em um estado de jejum profundo, esses lixeiros começam a identificar proteínas velhas, organelas danificadas e até vírus e bactérias que estão sobrando, e os reciclam para gerar energia limpa. É uma renovação celular completa. É o segredo da longevidade que as tradições antigas já conheciam, mas que a ciência só premiou com o Nobel recentemente. Mas aqui está o perigo. A autofagia é extremamente sensível. Um pequeno estímulo de aminoácidos ou um pico súbito de glicose pode fazer com que esses lixeiros parem o trabalho instantaneamente, joguem o lixo no chão e voltem para o descanso. O que você pode então consumir sem quebrar esse encanto? A água é o elemento primordial. Mas não é qualquer água. Água com gás? Pode. Mas cuidado com as águas saborizadas artificialmente que escondem maltodextrina nos seus rótulos. E o café? O café preto, puro, sem açúcar e sem adoçante, é um aliado poderoso. Ele contém polifenóis que podem até acelerar o processo de limpeza celular. Mas sinta o peso dessa informação. Se você coloca uma gota de leite, mesmo que seja desnatado, a lactose, que é o açúcar do leite, entra na sua corrente sanguínea, desperta a insulina e encerra a sua queima de gordura e sua autofagia. O mesmo vale para o café com apenas um pouquinho de açúcar. Não existe meio termo para a bioquímica. Ou a chave vira ou ela não vira. E o chá? Chás de ervas como camomila, hortelã ou chá verde são excelentes, desde que sejam a erva pura em infusão. No entanto, cuidado com os chás de frutas, que muitas vezes liberam frutose na água. A frutose é processada diretamente no fígado e pode interromper o estado de repouso metabólico que você tanto lutou para alcançar durante a noite. O limão é uma zona cinzenta que gera debates calorosos. Meio limão espremido em muita água tem uma carga calórica desprezível. Mas para quem busca a autofagia máxima, o ideal é manter o paladar neutro. O sabor azedo ou doce na língua prepara o cérebro para a chegada de comida, um fenômeno chamado fase cefálica da digestão, que pode começar a liberar pequenas quantidades de insulina antes mesmo de algo chegar ao estômago. Muitos me perguntam sobre os suplementos. Posso tomar minhas vitaminas no jejum? A resposta curta é: depende. Vitaminas lipossolúveis, como a A, D, E e K, precisam de gordura para serem absorvidas. Tomá-las em jejum é muitas vezes jogar dinheiro fora, além de poderem irritar o estômago vazio. Aminoácidos como o BCAA ou o colágeno quebram o jejum instantaneamente, pois são proteínas, e a proteína é um sinalizador potente para o corpo parar de se reciclar e começar a construir. Deixe para nutrir seu corpo no momento da janela de alimentação. O jejum é o momento da limpeza. A alimentação é o momento da construção. Tentar fazer os dois ao mesmo tempo é como tentar pintar uma parede enquanto alguém passa o rodo com água nela. A neuroproteção é outro benefício silencioso que as pessoas ignoram. Após os 45, começamos a nos preocupar com a memória e o foco. Durante o jejum, seu cérebro começa a produzir uma proteína chamada BDNF, que funciona como um fertilizante para os seus neurônios. É por isso que muitas pessoas relatam uma clareza mental incrível após 14 ou 16 horas sem comer. Mas essa clareza desaparece no momento em que você ingere algo processado. Entenda que o jejum não é uma punição, é uma ferramenta de luxo para o seu cérebro. É permitir que ele funcione com uma fonte de combustível mais limpa, os corpos cetônicos. Mas como navegar por isso na vida real, entre o trabalho,
os compromissos e a família. O segredo está na transição. Não tente passar de uma dieta de 6 refeições por dia para um jejum de 24 horas. Comece limpando o que você bebe. Retire o açúcar do café hoje. Amanhã, retire o adoçante. Sinta o sabor real dos alimentos. O seu paladar está anestesiado por anos de excessos químicos e o jejum ajuda a resetar esses receptores. Quando você volta a comer depois de um período de descanso, o sabor de uma maçã ou de um pedaço de carne parece mais intenso, mais real. Isso é o seu corpo voltando a se conectar com a natureza. Observe os sinais. Se você sente tontura, tremedeira ou uma irritabilidade incontrolável ao pular uma refeição, isso não é fome real, é abstinência metabólica. Seu corpo está tão viciado em açúcar que ele entra em pânico quando o nível cai. Persistir no erro de comer para aliviar esse sintoma é apenas alimentar o vício. O caminho para a autonomia e para o envelhecimento saudável passa por ensinar seu corpo a ser metabolicamente flexível novamente. É saber que você pode ficar algumas horas sem comer e que sua energia virá de dentro, das suas reservas, e não de uma barra de cereal cheia de xarope de milho. Ao longo desta jornada de entendimento, percebemos que o maior inimigo da nossa saúde após os 45 anos é a falta de consciência sobre os pequenos atos. O beliscar é o destruidor silencioso da longevidade. Cada vez que você pega um pedacinho de queijo enquanto prepara o jantar, você reinicia o cronômetro da sua recuperação celular. Você interrompe a queima de gordura. Você impede que seu fígado descanse. O jejum nos ensina a disciplina do sim e do não. Sim para a hidratação profunda, sim para o café que desperta a mente, sim para o chá que acalma a alma. Mas um não firme para tudo o que interrompe o processo sagrado de autorreparação que seu corpo sabe fazer tão bem, se você apenas permitir. Lembre-se, o seu corpo é uma estrutura biológica moldada por milhares de anos de evolução em ambientes onde a comida não estava disponível a cada esquina. Nós fomos projetados para o jejum. O que não fomos projetados foi para o excesso constante. Após os 45, o preço desse excesso começa a ser cobrado na forma de exames de sangue alterados, roupas que não servem mais e uma disposição que parece ter ficado no passado. Mas a boa notícia é que o corpo é extremamente resiliente. No momento em que você ajusta o que entra e o que não entra durante o seu período de jejum, você vira a chave da cura. Se você chegou até aqui, é porque você não quer apenas viver mais, você quer viver melhor. Você quer ter energia para brincar com seus netos, para viajar, para trabalhar com foco e para se olhar no espelho e reconhecer a pessoa vigorosa que ainda habita aí dentro. O conhecimento é o que separa aqueles que envelhecem sofrendo daqueles que envelhecem evoluindo. O Nexus Saúde está aqui para ser o seu guia nessa tradução do que o seu corpo está tentando te dizer. Agora que você desvendou o que realmente pode e o que nunca deve entrar no seu corpo durante o jejum, eu quero que você faça um compromisso com a sua longevidade. Se este conteúdo abriu seus olhos para os erros invisíveis que você estava cometendo, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também passou dos 40 e vive reclamando de cansaço. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora. Deixe seu comentário abaixo. Qual é a sua maior dificuldade em manter o jejum? Eu leio cada um de vocês. Sua jornada para uma saúde inabalável e uma autonomia total começa com uma decisão simples. Escolha o silêncio metabólico. Escolha o seu bem-estar. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a decifrar os sinais do seu corpo. Até lá, cuide-se bem.